Olá pessoal, reagindo ainda a uma live da Multiversal Flaviana, e um argumento que ele coloca é, por exemplo, mas como pode o Filho do Homem, que é citado ali nos Evangelhos, né? Jesus se identifica com essa figura do Filho do Homem, como é que isso pode se referir ao Messias, se isso não era visto como Messias ali para os judeus da época? Porque afinal o Filho do Homem que aparece em Daniel capítulo 7 é um personagem que vem para salvar os judeus. E Jesus está se colocando ali como filho do homem num contexto apocalíptico de destruição de Jerusalém para acabar com os judeus. Então, ele não pode ser o mesmo personagem, ele não pode estar se referindo a Daniel, porque Daniel vem para salvar e Jesus vem para destruir. Então, esse personagem, filho do homem, né? Então não pode ser daí que tirou. Ora, então da onde que tirou? Ah, filho do homem é o filho do Vespasiano. Vespasiano seria o homem e o filho do homem seria Tito, seria quem destruiu. Aí é que está a referência, o filho do homem. Bom, o primeiro ponto a colocar é que é, onde é que você tem prova disso? Me cite uma documentação ali, dos primeiros séculos, que faz essa associação do filho do homem como sendo Tito. Onde é que tem essa documentação? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, se você está fazendo uma hipótese, você tem que trazer a documentação. Não vi essa documentação. Agora vamos discutir a questão desse personagem, do filho do homem, né? Que é um personagem realmente bastante discutido e analisado, né? Então esse personagem ele vai aparecer em textos judaicos, né? Em Daniel 7 é um deles, mas também tem outros textos judaicos, similitudes de 1 Enoque, 4 Esdras. Então esses textos falam da ascensão do Filho do Homem, desempenham melhor, explicam melhor essa situação. No texto das similitudes do 1 Enoque, o Filho do Homem ele que aparece em Daniel como ele vem para salvar e julgar os fiéis, ali não está dizendo que ele vem para destruir, mas está implícito que vai haver a destruição dos ímpios. Né? Isso é alguma coisa que está implícita no texto. Porque quando você vem, eu vou pegar a passagem aqui de Daniel 7, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, segundo personagem, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Bom, essa ideia parece que o filho do homem, ele é uma figura humana e celestial vindo das nuvens. Isso remete à divindade e à autoridade vinda do céu. Ele teria um domínio eterno, ele não destrói propriamente os judeus, mas ele recebe o reino em nome dos santos do Altíssimo. Está em Daniel 7, 27. Então, esse é um contexto que vem para restaurar o reino. Né? E que está implícito ali que os ímpios eles serão destruídos. Então existe um conceito de destruição que está minimamente implícito ali no texto, que é o juízo contra os ímpios. Jesus ele toma para si essa figura do Filho do Homem e ele amplia o conceito. Agora, o que eu queria colocar é que já dentro do judaísmo, principalmente em similitudes ou parábolas de Enoque, né? Texto lá de Enoque,
ele já trata esse filho do homem como um juiz escatológico que destrói os ímpios. Então, esse aspecto da destruição dos ímpios, ele vai estar mais claramente nesse texto judaico das similitudes. Então, sim, o contexto de um julgamento escatológico que vem para destruir os ímpios, isso já está dentro da literatura judaica, dentro do contexto de apocalíptica judaica. Esse é um grande problema da multiversal. Ela ignora o contexto apocalíptico que existia lá no judaísmo do Segundo Templo. Então, nem tudo que é destruição de Jerusalém, isso vai necessariamente remeter à destruição dos romanos. O autor pode estar concentrado nesses textos judaicos. Então, o texto do Filho do Homem, ele viria com essa perspectiva. Tá? Outra questão é observar também Qumran, que essa luta contra os romanos, né, na batalha final, no dia do juízo, também está presente lá em Qumran. Então havia ali um conceito que o Filho do Homem como um título messiânico, tá? Entre os judeus, antes de Jesus. Isso estaria então já em 1 Enoque, conhecido como parábolas ou similitudes, que faz essa leitura, amplia essa leitura de Daniel 7. Agora, a questão, que aí é controversa para os autores, né, é que esse trecho que ele faz essa referência, essa citação, ela não foi encontrada nos fragmentos encontrados em Qumran, o que tornou cada vez mais evidente que não se tratava de um conceito pré-cristão. Tá? Com relação a um outro texto em que a expressão Filho do Homem é mostrada como título messiânico, 4 Esdras, esse já é um texto escrito após a destruição do Templo de Jerusalém em 70. Tá? Então, autores como Norman Perrin e Gesa Vermes, eles vão argumentar que não havia entre os judeus o uso da expressão Filho do Homem. A expressão Filho do Homem existe, tá? Tá lá no Daniel 7, tá? Mas essa expressão usada como um título messiânico, que aparece no Enoque e aparece em 4 Esdras, seriam textos posteriores cristãos. Então isso não está no judaísmo da época de Jesus. Tá? Porém, isso é um texto usado por Jesus. Então isso vai falar aqui o James Dunn em Jesus Recordado, onde ele vai falar na página 961. A expressão Filho do Homem aparece 86 vezes no Novo Testamento, 69 nos Evangelhos sinóticos, 13 no Evangelho de João e apenas 4 em outros textos. Dessas 4, 3 são citações ou alusões a passagens do Antigo Testamento. Tá? Que, principalmente Apocalipse 1:13, 14:14, se referindo a Daniel 7:13, né? Ainda mais impressionante é o fato de que em todos os 4 evangelhos a expressão aparece apenas nos lábios de Jesus. Jesus nunca é tratado como filho do homem ou confessado como sendo filho do homem nas narrativas pelas outras pessoas, né? Tampouco é posteriormente adorado como filho do homem na adoração das igrejas. Também não tem isso. O contraste nesse ponto com outros títulos atribuídos a Jesus é marcante. Tá? Em suma, somos confrontados com 2 características claras. Primeiro, o Filho do Homem dificilmente aparece na cristologia primitiva, como uma característica independente do uso evangélico. Em segundo lugar, a expressão está totalmente integrada na tradição de Jesus. É muito difícil, portanto, que a expressão possa ter se originado fora da tradição de Jesus e introduzida na tradição somente depois da Páscoa. A dedução mais óbvia é que o uso dentro da tradição de Jesus se originou lá,
Além disso, a tradição recorda o uso dessa expressão como peculiar a Jesus, o Filho do Homem, como um uso característico de Jesus. Foi Jesus quem, se assim se pode dizer, inseriu a expressão Filho do Homem na tradição de Jesus. A evidência dificilmente poderia apontar para essa conclusão de maneira mais forte. Página 962. Então você tem, sim, Jesus se identifica como Filho do Homem. Filho do Homem tem uma perspectiva escatológica, mas ele a perspectiva que trata claramente ele como Messias são textos posteriores a 70. Então isso vai estar nos textos dos evangelhos como algo, uma perspectiva única de Jesus. Isso não está no judaísmo. Tá? Outra passagem aqui, nem judeu nem grego, aqui do James Dunn também. Ele vai falar da separação dos judeus e cristãos. Então é isso, ou seja, conclusão, a perspectiva de Filho do Homem, ela está dentro do judaísmo, dentro de uma perspectiva escatológica. Ela aparece. Associado a Messias, isso realmente não está. Isso só vai estar depois dos cristãos. Quando, uma vez que Jesus, nos evangelhos, ele toma para si essa figura, Filho do Homem, né, como o Messias. Então, essa é uma característica própria do cristianismo. Não vai estar no judaísmo, segundo os autores. É isso. Muito obrigado, então.